bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Esse é um segundo vídeo de uma série a respeito dos estudos de óptica, né? Particularmente nesse, é uma continuidade do primeiro vídeo. Então é recomendado que, se caso não foi assistido, que você assista o vídeo de Fundamentos da Óptica, parte 1, né? Assim que eu intitulei, e esse eu vou chamar então de parte 2. E no primeiro vídeo falamos sobre alguns fenômenos, alguns princípios da óptica geométrica, que são importantes, né, para a continuidade dos estudos dessa parte da física, desse campo da física, ok? E neste vídeo, então, eu vou começar falando um pouquinho sobre a cor dos corpos, né? Então essa inclusive foi a imagem com que eu terminei o último vídeo, né, o primeiro vídeo dessa série. E agora começo aqui, a partir desse ponto, a falar um pouquinho da cor, né, dos objetos, né, a cor dos corpos. O que a gente chama de cor, né? Classifica a cor dos corpos a partir do quê? Importante ressaltar que nós enxergamos os corpos à medida que eles emitem luz. Seja a luz própria, né, que aí são as fontes primárias que nós já definimos, ou por reflexão, né? Então, eu consigo enxergar esses corpos através dessa emissão, né, de luz, desse fenômeno relacionado aí ao fato de ser, então, uma fonte de luz primária ou uma fonte de luz secundária. No caso da cor, né, o que acontece? Como é que a gente entende isso, né? Que a gente chama aí de cor, uma determinada cor específica. Nós vemos nessa imagem algo que é decorrente de um dos fenômenos, né, que a gente já começou a falar, mas será bem mais explorado à frente, que é da mudança de meio, né? Quando a luz passa de um meio para outro, o que acontece? Esse fenômeno é chamado de refração, e isso levará no caso de uma luz branca, né, entrando aqui, passando por esse prisma, que é o que nós temos na imagem, ao sair aqui nós temos a dispersão da luz, né? Seria então essa divisão da luz devido os diferentes comportamentos de cada frequência em separado, né? Seria a separação da luz policromática, né? A luz branca aí nas suas componentes, naquelas componentes que a compõem, certo? Então isso será objeto de estudo mais adiante, mas é interessante já relacionar aqui. Então, como já adiantei, a luz branca a gente chama ela de policromática, seria então composta pelas cores que a gente costuma separar em 7 cores desse espectro visível da luz, né? E em determinadas situações, o que nós temos, então, nós podemos ter a separação, né, dessas componentes, né? A gente classifica assim, né, o VAVAV, né? Vermelho, alaranjado, amarelo, verde, azul, anil e violeta, né? Seriam, então, as 7 cores desse espectro visível que compõem aí a chamada luz branca. Em relação à cor dos corpos, né? Imagina que um objeto que a gente classifica ele, a gente fala que ele tem a cor azul, isso acontece, a gente vai ter essa sensação, né? Porque ao ser iluminado com luz branca, ele vai refletir, né? E é isso que vai chegar até aos meus olhos, a nossa visão aí, vai sensibilizar a nossa visão. Essa cor, né, essa frequência, que a gente associa à cor chamada de azul. Então, o objeto, ao incidir, né, assim que eu tenho a incidência de luz policromática branca sobre esse objeto, e ele reflete apenas essa componente aí, que a gente chama de azul, a gente classifica, a gente diz então que esse objeto tem cor azul, né? E assim por diante. O que acontece então é que ao incidir, né, essa luz policromática, as outras componentes elas são absorvidas, né? E essa específica, ou uma faixa ali, né, desse meu espectro visível, é refletida, então, pelo corpo, ok? Então, o observador enxergaria esse corpo como sendo azul. Essa que seria a ideia aqui. Se eu tenho agora a incidência de uma luz monocromática, quando a gente fala em monocromática, é que a gente consegue separar uma frequência específica, né? Então, se eu tenho uma luz monocromática, ela vai, então, ao incidir sobre esse objeto, ele vai apenas refletir. Então, se o objeto é azul, eu incido sobre ele uma luz monocromática, eu vou enxergar azul, né? Agora, e claro que ele foi classificado como sendo azul,
se a gente for pegar aqui uma ordem, né, de acontecimentos, quando ele foi iluminado ali com luz branca, com luz policromática, né? E se eu iluminar esse mesmo objeto que eu conheço, que eu já sei que ele é azul, com uma luz monocromática verde, eu vou enxergar, né, esse objeto negro, né? Ele vai absorver essa luz, né, que incidiu sobre ele nesse caso, ok? Então, claro que nós estamos pegando aqui uma faixa bem específica, né? Pegando aqui uma luz monocromática, no caso verde, incidindo sobre esse objeto aí que eu conhecia antes, né? Que tem essa cor que a gente chama de azul. No caso de um objeto branco, né? Um corpo branco aí, ele reflete todas as cores, né? Então, se eu incido sobre ele uma luz monocromática verde, o observador vai enxergar esse objeto como sendo o quê? Se for exclusivamente monocromática, não tenho ali nada, eu consigo, por exemplo, colocar uma câmara, né, fechada, e aí eu incido sobre aquele objeto apenas uma luz monocromática verde, e eu consigo ali observar através de uma pequena abertura, né? Nesse caso, ele vai refletir essa cor, então eu vou enxergar o objeto como sendo verde. A mesma coisa se eu incido sobre esse objeto que eu classifiquei anteriormente como sendo branco, por refletir todas as cores, eu vou enxergar ele como sendo o quê? Vermelho. E assim por diante. Violeta da mesma forma, né? Agora, um objeto que a gente chama de um corpo negro, né? É porque ele vai absorver todas essas frequências que incidirem sobre ele. Então, não interessa se eu estou falando do verde, do vermelho ou do roxo, né? Eu teria a absorção e não a reflexão. Por isso que a gente fala que veria esse corpo como um corpo negro, né? Imagina que nós tenhamos esse vasinho aí, né? Onde eu tenho representando ali as florzinhas, né? O vaso em vermelho, o caule e as folhas em verde, e assim por diante. Essas flores aí bem engraçadas, né? É, artificiais, provavelmente, com essas cores. Isso aí é a partir da incidência de uma luz branca, né? Uma luz policromática branca ali, né? Que a gente chama de luz branca. E se eu incidir, então, uma luz monocromática vermelha, esse seria o que a gente veria, né? Observa que aonde era branco e aonde era vermelho, eu vejo como vermelho. E aonde não era, né, dessa classificação de cor que a gente fez, eu vou enxergar como um corpo negro ali, né? Isso acontece independente, né? Se eu pego agora a incidência de uma luz monocromática verde, né? Aquilo que era verde, vejo obviamente como verde, o que era branco como verde e os demais como corpo negro, né? E assim por diante, se eu tiver também uma luz monocromática azul, né? Espero que com isso fica entendido essa questão do que a gente chama de cor, né? E essa sensação e essa classificação que a gente faz da cor dos objetos. Com relação aqui a aplicações, né, do princípio de propagação retilínea da luz, que é algo que a gente viu então nesse primeiro vídeo, como eu disse, e uma das evidências era a formação de sombras, né? Mas mais adiante aqui, nós vamos falar sobre a formação de sombra e penumbra, entender a diferença entre essas duas coisas, né? Ou umbra e penumbra, que também é um nome comum, principalmente quando a gente vai falar dos eclipses, né? Eclipse solar, eclipse lunar. E, como um princípio também, como uma evidência desse princípio de propagação retilínea da luz, a câmara escura de orifício, que é uma precursora aí das nossas máquinas fotográficas, né? Então, imagina que eu tenho aqui uma fonte de luz pontual, né? Que é algo também que a gente já viu, e essa fonte de luz, então, emitindo aqui, né, em todas as direções, né? Ao encontrar ali É claro que inicialmente toda a região, toda essa extensão, né, estaria... Eu vou voltar aqui para ele não atrapalhar. Toda essa extensão estaria sendo iluminada, toda essa região estaria sendo iluminada, mas à medida que eu tenho um anteparo ali opaco, né, que vai impedir a passar dos raios de luz, isso vai levar à formação de uma região ali, né, onde não haverá então incidência dos raios luminosos, onde não terá luz chegando ali naquela região. Essa região antes iluminada aqui, mais central, eu teria então agora uma região de sombra, né? Onde não há incidência dos raios luminosos. E, inclusive, essa figura é chamada de um cone de sombra, né? Externamente, eu vou continuar tendo região iluminada, mas
aquela parte ali onde os raios foram obstruídos devido à presença daquele anteparo, formei uma região de sombra, né? Isso a partir de uma fonte pontual. Agora, se nós tivermos uma fonte extensa, né, e um anteparo ali colocado, o que nós teremos aqui nesse caso? Essa fonte extensa, pegando ali os raios, né, saindo dos extremos, que basta aqui para a gente poder construir isso que a gente quer, eu teria uma região onde não haverá mesmo a incidência de raios luminosos, né, a formação de uma sombra, né, região de sombra, e também uma região onde eu teria parcialmente iluminada, né? Então, essa o que é chamado de penumbra, essa região parcialmente iluminada, né? Então, a parte dos raios de luz, né, vão chegar até essa região, mas só que em quantidade menor do que acontece na região mais externa, onde estaria uma região iluminada. Agora, aquela região ali central na minha figura é onde não teria incidência desses raios luminosos devido à presença daquele anteparo opaco, né? Aí na minha ilustração. Certo? Então ali eu tenho a região de sombra e a região de penumbra. Isso é importante, né, para a gente entender a questão dos eclipses, né? Nós vemos aqui nessa imagem, obviamente, que aqui não tem uma preocupação com escala, com nada disso, é só ilustração para a gente poder entender como é que acontece, né, o eclipse solar, o eclipse lunar, né? E não há essa preocupação com a dimensão dos corpos, né? E as distâncias também. Nesse caso aqui, representado para a gente, nós vemos uma situação em que a Lua está, né, entre o Sol e a Terra, então ela está funcionando para a gente, lembrando da figura anterior, como o anteparo ali, né? Impedindo a passagem dos raios de luz para uma determinada faixa, onde eu teria então um eclipse solar total, que seria essa pequena regiãozinha aqui, onde eu teria a formação de sombra, né, devido à presença da Lua aqui, obstruindo a passagem dos raios de luz. Isso, obviamente, durante um pequeno intervalo, para quem estiver nessa região, ele deixaria de ver o Sol, né? E aí eu teria um eclipse solar total. Nessa região aqui, onde a gente consegue observar até maior nessa ilustração, né? É onde eu teria a penumbra, né? Onde eu teria essa parcialmente iluminado e eu veria então o eclipse solar parcial, né? Então a região de sombra é a região de penumbra e o eclipse, então, onde eu tenho a região de sombra, o eclipse solar total e na região de penumbra, o eclipse solar parcial, certo? Como é que ficaria em relação ao observador, né? Estando o observador aqui, né, justamente, né, ele, repetindo aqui a ilustração anterior, mas de uma outra forma, aqui nessa região, aqui estaria a superfície, né, terrestre para esse observador, como é que ele veria, né, como é que seria essa situação aqui para ele, né? Ele está na região de sombra, então tem um eclipse solar total, e aí como é que ele não veria? Então o Sol estaria obstruído, né, pela presença da Lua nesse instante, ele estando aqui nessa posição. E agora o observador, né, que estaria nessa região de penumbra, o Sol estaria parcialmente encoberto devido à Lua estar alinhada ali com Sol, Lua e Terra nesse sistema. Pode acontecer também que dependendo da posição, né, que a órbita, né, ela vai modificando, né? Então, se a Lua estiver próximo da sua maior distância em relação à Terra, ele pode ser uma diferente percepção desse eclipse, seria o eclipse anular, né? Ele viria uma espécie de um disco luminoso em torno da Lua, né, de forma mais acentuada, e isso é chamado então de eclipse anular. Vocês podem, se quiserem, né, pausar aí o vídeo, anotar, pegar esse link, eu posso colocar também aí na descrição, né, onde tem muita informação, essas imagens, inclusive, retiradas de lá, em relação aos eclipses, né, inclusive, quando que vai acontecer eclipse solar, lunar, em determinada região, né, que vai ser visível aonde, e aí você pode se basear, tem uma tabela retirada de lá também, mas vocês podem consultar isso aí com mais calma, né. Aqui algumas imagens, eclipse solar parcial, total, né? Um anular, ok? Apenas ilustrativas e belas imagens aí pra gente, né? Agora, nós podemos ter também, e temos, obviamente, né, o eclipse lunar, né? Quando a Lua ela está passando ali na sombra da Terra, digamos assim. Então, a Terra está
entre o Sol e a Lua, e aí estando a Lua na sombra da Terra, esse é o chamado eclipse lunar, né? Obviamente que isso também vai depender de um determinado alinhamento entre os astros, né? E aí, se a Lua estiver em relação a um determinado observador, né? Na região de sombra, eu teria um eclipse lunar total e na região de penumbra, um eclipse lunar parcial, semelhante ao que nós vimos, né, no caso do eclipse solar. A gente poderia se perguntar por que não são mais frequentes, né? Não são tão frequentes assim os eclipses. Não tem eclipse, né, toda hora, aí, né, direto, né? Se está relacionado com essas posições relativas e tal. E é justamente devido, né, a essa inclinação. Acho que a outra imagem vai ser melhor da gente falar isso, mas eu poderia pensar nessa. Ó, se eu traçar planos imaginários aqui, né? O plano que compõe Terra e Sol existe uma inclinação, né, quando comparado ao plano que compõe, ou que contém, melhor dizendo, Terra e Lua, né? Então, assim a gente já consegue entender por que eu necessito de determinado alinhamento para que aconteça o eclipse, né? Então, a gente entende já o porquê dessa pergunta colocada aí. Aqui numa outra imagem semelhante, mas acho que mais fácil da gente observar, né? Então nós temos aqui esses planos, essa inclinação dos planos, mas olha o que acontece aqui, né? Eu vejo, aqui nós temos um alinhamento perfeito do ponto de vista para o acontecimento desses eclipses, né? E aí estando, né, alinhado dessa maneira, eu teria um eclipse da Lua, a Lua aqui estando na sombra, colocada na sombra da Terra, né? Ou um eclipse, ou o inverso, se a Lua estiver aqui entre o Sol e a Terra, um eclipse solar. Okay? Eclipse do Sol colocado aqui, o solar, tanto faz, o eclipse lunar ou da Lua. Claro que o nome aqui é o de menos, mas importante é considerar o quê? Que a inclinação ou o alinhamento tal permitirá essa projeção da sombra aqui da Lua na Terra, né? No caso do eclipse solar, e a sombra da Terra, né? A Lua passando pela sombra da Terra, no caso do eclipse lunar, ok? Aqui uma tabela, né? É um outro site também, se ainda estiver ativo, né? Do professor Silvestre, que tem bastante informação, curiosidades e outras coisas relacionadas à astronomia. E aqui uma série de datas, né? De ocorrências de eclipse nos próximos anos, em relação ao momento que eu estou gravando esse vídeo, é claro. Não vou me ater muito aqui, mas vocês podem consultar aquele link que eu coloquei anterior, mais de curiosidade aqui, algumas datas, né? Esse aqui dá uma dimensão. Nós temos o eclipse solar total em azul, anular, né? Vermelho ali, e eclipse híbrido também. Então você pode retirado lá do mesmo site, mas tem a fonte também aqui principal, caso vocês queiram consultar. Em resumo, então, em suma, seria isso que nós temos, né? Estando ali a Lua entre o Sol e a Terra, dependendo daquele alinhamento mostrado, eu tenho um eclipse solar, e aí, estando o observador na região de sombra, um eclipse solar total, na de penumbra, um eclipse solar parcial. E o mesmo vale no lunar, né? Estando ali aquele alinhamento favorável, passando a Lua pela sombra da Terra, então, nós teríamos, dependendo da posição do observador, um eclipse lunar total ou lunar parcial. Mais uma vez, ressaltando que as imagens não estão em escala, né? Apenas ilustrativas, para a gente poder entender esses fenômenos. Aproveitando também, a gente pode falar das fases da Lua, né? Essa ilustração ela nos permite entender, né, que obviamente, se a gente vai estudando, vê que as civilizações, né, até determinado ponto, acreditavam que se tinha pelo menos 4 luas diferentes, né? Mas o que nós sabemos é que aquilo que a gente chama daquela determinada fase é aquela porção da Lua que está iluminada e visível na minha posição, na onde eu estou, né? Então, quando eu estando e classifico a Lua como sendo uma Lua nova, né? Porque aquela parte iluminada, ela não está, ela está contrária àquilo que está voltado para o planeta, né? Para a superfície onde está o observador. A gente fala que a Lua, então, é uma Lua nova, né? Agora, quando a parte iluminada está toda voltada para o observador, aí nós temos a Lua cheia e assim por diante, né? Quarto minguante, quarto crescente, né?
Aproveitando ainda essa questão do princípio de propagação retilínea da luz, para finalizar aqui esse vídeo, né, falar da câmara escura de orifício, que é então tida aí, né, como sendo a precursora das câmeras fotográficas, né? Inclusive a gente pode reproduzir isso aqui, né? Se você tiver ali uma caixa de papelão, tiver um orifício, e você colocar, por exemplo, uma caixa suficientemente grande, né? Colocar no outro lado ali, oposto aonde você faz um orifício, uma folha branca ali para você observar a imagem projetada e você entrar dentro dessa caixa, né? Você pode observar a projeção dos objetos externos ali, né? Inclusive, isso já foi feito há algum tempo atrás em uma feira de ciência com alguns alunos. Foi bem interessante, fica então a sugestão, caso alguém queira fazer, né? Então, seria então essa precursora aí dessas máquinas antigas, né? E nós podemos pensar o seguinte, imagina que eu tenho aqui um objeto, né? Essa seta aqui representando o que seria esse objeto. Imagina um raio de luz partindo aqui dessa extremidade, ele vai atravessar esse orifício, né, e atingir um ponto aqui do meu anteparo, né, da minha região onde essa imagem vai ser projetada, né? E aqui, pegando um outro extremo, eu teria aqui a projeção. Então, a gente já consegue imaginar que esse ponto aqui estaria, né, esse ponto objeto, vamos chamar assim, aqui nós já teríamos a imagem desse ponto e aqui, desse ponto objeto, a imagem dele, né? Então, já dá para concluir que essa imagem será formada aqui numa orientação invertida em relação ao que está o objeto, né? Através do acompanhamento aqui. E é uma evidência, né, e uma consequência do princípio de propagação retilínea da luz, né? A gente pode determinar a distância que está o objeto até a entrada de luz aqui do orifício, né? Podemos determinar também, ou conhecendo, determinar o tamanho do objeto, tamanho da imagem, né? Depende do que o problema nos fornece, do que nos pede, né? Então, nós geralmente chamamos isso de P, né? Essa distância do objeto até o orifício, pode encontrar de forma diferente, não há nenhum problema nisso, né? Tamanho do objeto aqui, tamanho da imagem, e utilizando semelhança de triângulos, né, você pode escrever o seguinte, que o tamanho do objeto está para o tamanho o tamanho da imagem está para o tamanho do objeto, assim como a distância, né, da entrada de luz aqui até a projeção onde é formada a imagem, que a gente chamou de pelinha, né, está para a distância do objeto até a entrada de luz na câmara de orifício. Então, I sobre O igual a pelinha sobre P. E aí é claro que a gente utiliza isso aqui de acordo com, resolvendo um problema, de acordo com o que é fornecido para a gente e solicitado que você ali obtenha. Ok? Então é isso, né, que eu tinha aqui para passar, né, nesse vídeo para vocês. Finalizando então essa parte aí dos fundamentos, né? E nós teremos a continuidade aí explorando, vamos explorar ao máximo aí isso que foi visto nesses dois primeiros vídeos desta série sobre óptica. E até então um próximo vídeo.